Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Alta Performance Indo Além do Mercado. E hoje temos uma convidada muito especial dessa nova geração de economistas. Mas antes disso, sempre esqueço, né, Vini? Eu sou Gustavo Sung, economista-chefe da Sun Research. Do meu lado está Vinícius Romano, head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung. Fala, pessoal que está assistindo a gente aqui. Hoje é um episódio muito especial. E vamos que vamos conhecer mais essa convidada aí que a gente trouxe. Já vamos para a apresentação ou deixa ela se apresentar primeiro? Eu sempre gosto primeiro de fazer uma abertura para aquecer os motores. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. E quem é Mirela Hirakawa? Bom, quem é a Mirela? Quem é a Mirela e quem é a Mirela no mercado? Bom, a Mirela é uma economista apaixonada pelo que ela faz. Eu realmente adoro estudar economia todos os dias. E tenho a oportunidade e o privilégio de trabalhar num país como o Brasil, que a gente nunca fica entediado, então sempre tem coisas para acompanhar adicionalmente e aprender. Então, como eu comentei, eu gosto muito de cobrir economia. Acho que a minha carreira foi muito mais fácil pela paixão que eu tenho pelo tema. E falando já um pouquinho da minha carreira, eu tenho 14 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 cobrindo política monetária e inflação no máximo detalhe. Comecei minha carreira no mercado financeiro como estagiária lá numa das escolas mais tradicionais de macroeconomia no DPEC, o Departamento de Pesquisa Econômica do Bradesco, onde eu trabalhei com Andrea D'Amico, que é hoje em dia uma das economistas, a economista fundadora da consultoria que eu trabalho hoje em dia. Eu vou falar um pouquinho dela depois. Em seguida, eu trabalhei como assistente de pesquisa na USP com o professor Delosso, Rodrigo Delosso. Trabalhei no Santander, trabalhei na Itaú Asset. Trabalhei também na Safra, Santander, Itaú Asset, a ZQuest, e hoje estou com um privilégio de um grande desafio na consultoria macroeconômica da Buyside Brasil, que, já aproveito falando um pouquinho, é uma consultoria de acompanhamento de alta frequência de todos os dados macroeconômicos que são divulgados. Então, é uma cobertura ativa, assim como a cobertura buy-side tradicional. Então, cada divulgação, temos comentários e uma cobertura completa. Fica aqui o convite para conhecer os produtos também. E nessa cobertura é Brasil ou vocês abordam outros países também? Brasil, internacional, Estados Unidos, principalmente China e México. Legal. E é nova, né? Tem menos de um ano? Tem um ano e 4 anos já tem. 4 anos? A equipe já está formada, já está jogando. Já entrei no time que já estava ganhando, só para complementar mesmo. E tem hobbies para quebrar a informalidade aqui? Ótimo, tenho vários hobbies. Eu sou uma apaixonada também por esportes aquáticos. Surf, kitesurf, vela. Estou aprendendo a tocar cello agora. É um novo desafio, tá difícil, mas estamos num processo muito empolgado também. O Paulo Gala... achei que ela ia falar natação, que ela veio com kitesurf. Nossa. Natação também, né? Porque a gente precisa... Eu tava esperando um negócio mais tranquilo ali, mas... Se eu não me engano, o Paulo Gala, quando veio aqui, e aí fica a recomendação para você assistir, ele gosta de mergulho. Ah, que legal. E aí ele também gosta de esportes aquáticos, vai para Fernando de Noronha, falou que mergulha também. O pessoal gosta desse tipo de hobby, né? Deixa eu só... E tem um hobby que ela não falou, que é a leitura também, né? Porque antes de começar a gravação, a gente estava falando aqui, os dois trocando 50 livros 50 recomendações de livros aqui. E vai ter no final, né? Uma recomendação também. Deixa eu tentar aqui só... Eu gosto de estruturar para o pessoal entender a carreira aqui da convidada. Então, Mirela é economista formada pela Universidade de São Paulo, mestre em economia por Barcelona Graduate School of Economics, possui 14 anos de experiência no mercado financeiro. Em 2010, iniciou sua carreira na área de pesquisa macro no Banco Bradesco e passou por grandes instituições como o Safra e Banco Santander. Em 2020, tornou-se economista sênior no Itaú Asset e se juntou à ZQuest como sócio economista sênior em 2021 e trabalhou até 2023. Atualmente, ela está na Buyside como sócia e coordenadora de pesquisa. Maravilha!
E a gente começa, depois dessa breve introdução, a trazer para os temas mais de mercado. Só que antes disso, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página, porque a gente sabe que tem gente aqui que ouve o nosso podcast que tem muito conhecimento e pouco conhecimento. Então a gente quer tentar sempre fazer uma parte didática. E o Vini vai introduzir para a gente. Acho que você até comentou, né, sobre sua especialização lá em política monetária, nessa familiaridade que você tem. E a gente separou uma perguntinha aqui só para nivelar o pessoal, que seria como a gente mede a inflação, né? Você pode usar algum índice específico como exemplo. Os principais fatores que impactam, né, essas variações que a gente, inclusive saiu hoje um dado de inflação, né? O que seria o núcleo de inflação, que também está sempre nas manchetes aí dos jornais. E também, por fim, né, por que as expectativas que a gente vê lá no Boletim Focus, subiu, caiu de semana passada para cá, são tão importantes, né? Se quiser, eu quebro as perguntas, aí você vai... Não, pode deixar. Acho que é índices, núcleos e expectativas. Começando pelos índices, eu vou dar alguns exemplos. O mais usado, e o que a gente viu hoje, é o IPCA. Ele é oficial, então é o que o Banco Central usa para métrica de meta de inflação no Brasil. Ele tem uma abrangência nacional, diferente do IPC-FIP, por exemplo, que tem uma abrangência regional. Então, pega o estado de São Paulo, a gente tem aqui uma medida particular. E também diferente do que a gente tem do IGP, que é IGP 10, M e DI, que são 3 medidas do mesmo índice, mas com temporalidades diferentes. Então, uma média de 30 dias móveis de 10 dias, né, no dia 10 do mês, que é o IGP 10, 20, que é o IGPM, e o IDI, que seria um fechado compatível com a mesma amostra temporal do IPCA fechado o mês. O IGP já é a nossa jabuticaba, né? É um índice que agrega um índice de varejo com o de atacado e com custo de construção. Então, traz pouca clareza para quem é um investidor estrangeiro para o Brasil, mas traz muita informação se desagregado. O IPC do IGP, ele ajuda também nas projeções do IPCA, mas o atacado é o que mais ajuda a gente a antecipar esse movimento do IPCA. Então, só para recapitular, o IPCA é o principal, ele é um índice de preços do consumidor. A gente tem o que eu comentei, o IPC-FIP, que também é do consumidor, mas de São Paulo. E a gente tem esse IGP que eu comentei, que é um misto entre o preço do atacado, o do consumidor, que seria o varejo, e o da construção. Então, são, eu acho que os principais índices. E o GPM, né, pro pessoal de casa, é aquele que muitas vezes era para reajuste de aluguel de casa. Na pandemia deu um problemão que o IGPM subiu, e aí várias empresas e contratos foram para o IPCA. Então, o IGPM, pessoal, além do IPCA, é bastante importante aí no dia a dia. Ótimo tem ponto. uns pesos, né, que acho que é 60, 30, 10. Exato. Isso, né? Bom ponto. Eu não lembrava exatamente. O IGPM, ele é muito volátil e a surpresa que ele deu ao longo da pandemia é justamente porque ele tem uma elasticidade muito maior das commodities e principalmente do câmbio do que os índices de consumo do consumidor, que é o IPCA e o IPC-FIP. Por isso que a gente vê oscilações muito maiores do IGP, tanto para cima quanto para baixo. Maravilha. Quais os principais fatores que impactam, quebrando aqui, né? Vamos lá. Então, o IPCA, no Brasil, eu vou falar um pouquinho mais do IPCA, porque é o principal índice, ele tem um peso relevante de alimentação, que é a abertura dentro da cesta de consumo dos brasileiros, muito importante. Dentro de alimentação, a gente abre em alimentação no domicílio, que seria aquela compra de supermercado, e alimentação fora do domicílio, que seria o consumo de restaurantes, lanchonetes, o cafezinho. A gente tem os gastos de habitação, então aluguel, condomínio, luz elétrica, gás de botijão, acompanhado com os consumos de uma família de móveis dentro da casa, artigos de residência, transporte. Dentro de transporte a gente tem tanto transporte próprio, que seria automóveis, conserto de automóveis,
quanto a combustíveis e transporte público, né? Transporte público seria ônibus urbano, então quando a gente vê os reajustes dos ônibus das capitais que são capturados pelo IPCA, a gente tem impactos relevantes no índice. E combustíveis, a gente tem o principal, a gasolina, e quando a gente tem esse ajuste da Petrobras, é ali que impactam a cesta do consumidor. Além disso, a gente tem educação, com peso relevante, mas com sazonalidades muito claras, principalmente em fevereiro, e comunicação, se eu não me engano, acho que eu passei por todos. Daí essa composição do índice. E ela, falando um pouquinho na parte teórica, a inflação ela é fruto da formação de preços da economia ativa, né, da economia real. Então, ela compõe vários itens e eu vou comentar no final um pouquinho das expectativas e o peso dentro dessa formação. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho dos núcleos, né? Já que eu falei a abertura item a item, temos alguns itens dentro dessa cesta que são mais voláteis. Como eu comentei, gasolina, passagens aéreas, outro item bem volátil. E são itens que são pouco sensíveis à política monetária. O que é a política monetária? Então, o Banco Central tem um arcabouço dentro da política monetária, com uma ferramenta, que é a específica no Brasil e mais importante, que é a taxa de juros, que é usada justamente para tentar acomodar a flutuação de preços ao longo do tempo. Com isso, ele precisa tentar mensurar e tentar capturar dentro da cesta do consumidor qual que são os itens mais sensíveis à demanda, que é justamente onde o Banco Central tem o maior impacto. Com isso, eles tentam capturar itens que são mais sensíveis à atividade, principalmente, e menos voláteis. Então, os núcleos são justamente para tentar limpar. A gente vê que não é só no Brasil que isso acontece, a gente tem em todos os países alguma métrica específica e preferida pelo Banco Central. E vou falar um pouquinho das métricas preferidas pelo Banco Central no Brasil. Hoje em dia, o Banco Central coloca um peso muito relevante no núcleo de serviços subjacentes. E eu coloco um especial peso no subjacente, que exclui a alimentação fora do domicílio, aquilo que eu comentei que seria a alimentação do consumo em restaurantes. Então, o que seria, em teoria, esse núcleo de subjacentes? É justamente aquele que seria mais sensível aos ciclos econômicos da economia e, portanto, onde o Banco Central teria mais efeito e ele precisa medir o quanto ele está impactando a inflação ou não com o nível da taxa de juros. Dito isso, hoje a gente teve IPCA de maio, esse item está acelerando. A gente olha também os serviços de mão de obra intensivo, que mais recentemente, principalmente com as últimas falas do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se tornou especialmente relevante, que acelera ali de 5,5 para 5,7 de abril para maio. Então, a gente está falando de uma inflação que incomoda ainda o Banco Central e traz grandes preocupações. E como que o Banco Central olha esses núcleos? Ele tenta entender se tem riscos de reaceleração e se a dose do remédio para o paciente foi correta. Então, aparentemente, a gente tem uma taxa de juros restritiva. A dúvida é quão restritiva e se de fato a gente não tem riscos de reaceleração. Quais seriam os riscos dessa reaceleração? E falando um pouquinho da parte teórica dentro desses serviços, mão de obra intensiva, olhando o mercado de trabalho, a gente tem um mercado de trabalho que tem surpreendido sucessivamente com maior dinamismo que o esperado. E esse maior dinamismo traz dúvidas em relação a pressões salariais. A gente ainda não está vendo grandes pressões, mas a gente está vendo os primeiros acelerações das métricas de serviços mão de obra intensivo dentro desse índice que eu comentei agora há pouco, que é o IPCA. Isso acende uma luzinha, eu adoro falar essa expressão, acende uma luzinha laranja, vermelha para o Banco Central de, olha, acho que eu preciso esperar e ver se isso aqui é um ponto ou uma tendência de aceleração. Acho que é um pouquinho dos núcleos. E daí passando um pouco para as expectativas. O Banco Central, ele mede a política monetária dele através das expectativas. E uma analogia que os próprios diretores do Banco Central usam bastante
e o Roberto Campos Neto também usa bastante, é dirigir o carro olhando o retrovisor ou dirigir o carro olhando para frente. O que seria o retrovisor? O retrovisor é a inflação passada, é a inflação que já passou, que foi a IPCA de hoje, de maio. Então essa inflação já passou, a gente não tem mais controle sobre ela, a gente não consegue ter nenhuma influência sobre esse número, ele já foi observado. O número veio pior que as expectativas no headline e pior do que a qualidade. O que o Banco Central deve fazer olhando para trás? Ele se preocupa, é aquilo que eu falei, acende uma luzinha, ele segue preocupado. Mas a política monetária, eu vou falar um termo aqui que é mais teórico, mas eu vou explicar um pouquinho, ela é forward-looking. Então ela olha para as expectativas, ela olha para frente, ela fica dirigindo o carro olhando para frente. O que é olhar para frente? É olhar as expectativas. No caso do brasileiro, o horizonte relevante da política monetária é de 18 meses à frente. Então, o olhar do Banco Central, ele está para frente, mas não para frente no curto, 3 meses à frente. Ele está para frente olhando 18 meses à frente, como estão as expectativas. E dito isso, as expectativas estão desancoradas e têm desancorado cada vez mais. O que significa isso? A gente vê os headlines, as expectativas desancoradas incomodam o Banco Central. A âncora das expectativas é a meta de inflação, que hoje é 3%. Então, uma forma de ancorar as expectativas e trazê-las para o nível ideal e desejável para o Banco Central é os 3%. Hoje, as expectativas do atual horizonte da política monetária, que são os 8 meses à frente, que é o dezembro de 2025, elas estão em 3,8. Então, a gente está falando que a gente está 80 bips, né, 0,8 pontos percentuais acima dos 3% de meta. Isso é uma desancoragem, então elas estão acima dessa âncora de 3%. E indo mais à frente, a gente tem 26, que ainda é um horizonte mais longe, né, que o Banco Central está olhando, a gente tem uma desancoragem de 60 bips ou 0,6 pontos percentuais, com uma expectativa de 3,6 em relação a uma meta de 3. E 27, Mirella, 27 a mediana não teve grandes alterações ali nos últimos dados, mas ela segue desancorada. Acho que o que chama atenção é que a média, né, dessas métricas tem subido de forma significante. E como que o Banco Central lê essa mensagem e como que ele dirige o carro nesse caminho que mostra que ele tem dificuldades de ancorar, então trazer as expectativas de inflação para 3%. Ele olha com cautela, eles têm falado cautela, serenidade e compromisso com a meta. E esse compromisso com a meta é, usando a ferramenta que ele tem, que é a taxa de juros, como que ele vai dosando o remédio para o paciente em um momento que a economia brasileira está próxima do pleno emprego, e daí o termo pleno emprego está correlacionado ao nível de taxa de desemprego de longo prazo do Brasil, que seria algo próximo de 8 nas medidas do Focus, e as nossas expectativas seriam mais próximas de 7,5, contra o que a gente observou nos últimos dados, com 7,8, a gente está falando, olha, está apertado esse mercado de trabalho, a economia está assim aquecida, a gente tem revisões do PIB para algo próximo de 2% esse ano. Então, dado que a economia, o ciclo econômico está suave, a gente está vendo uma economia robusta ainda, uma atividade econômica robusta, o próximo passo do Banco Central é justamente reforçar o compromisso com a ancoragem das expectativas. Acho que foi uma introdução meio longa, não sei se responde todas. Muito bom, que conseguiu colocar tanta partidade quanto um pouco de mercado. Eu gosto de usar uma outra analogia do por que as expectativas são importantes. E eu sempre faço a analogia do desastre. Se você sabe que amanhã vai ter um desastre, a primeira coisa que você faz hoje é correr no supermercado, comprar miojo, papel e água. No fundo, e é assim, porque você sabe que vai acontecer. E quando você sabe que a inflação vai ser maior amanhã, nos salários e nos contratos, você já embute isso. Perfeito. E isso acaba contaminando até a inflação de hoje. Então, tem a parte na frente de expectativas, mas pode contaminar a inflação que a gente está vendo hoje. Se, por exemplo, você imagina que a inflação amanhã seja de 10%, eu vou me adiantar e vou colocar isso no meu contrato agora. Isso pode ser um problema lá na frente. Então, a analogia do supermercado com desastre.
E Vini, eu vou até pular a nossa ordem aqui, que acho que ia falar de Eu acho mundo. que dá para ficar no Brasil. Dá pra depois ficar no a gente vai pra Brasil. fora, né? Acho que... E aí uma dúvida que sempre surge dos ouvintes é assim, pô, mas a inflação, apesar do dado de hoje, dia 11/5 que a gente está fazendo essa gravação, do 6, perdão, ter vindo um pouquinho mais forte e ruim do que a gente esperava, ela está abaixo de 4. Por que o Banco Central não pode continuar cortando os juros? Eu sei que você explicou um pouco do forward looking para frente, que está desancorado, mas a desancoragem está também longe da meta, mas está controlada. Por que o Banco Central não pode continuar cortando os juros e aceitar, vamos dizer assim, um pouquinho de inflação e no fundo, sustentar essa atividade de 2%? Essa é a grande dúvida que todo mundo fala, mas está controlado, tá bom. Por que 0,8. então, por que não dá para continuar cortando? Eu acho que para responder essa pergunta, eu vou usar o exemplo que você fez justamente da corrida do supermercado e rebobinando a fita da história brasileira para a hiperinflação. A gente não está na hiperinflação, longe disso, mas um exemplo se a gente tem uma expectativa, como você comentou, de uma inflação muito alta lá na frente, ela alimenta a inflação corrente. Isso vira um movimento contínuo, porque daí a inflação corrente mais alta, ela alimenta as expectativas altas alimentam a inflação corrente. Isso vira um movimento que a gente sabe como funciona no Brasil e que a gente sabe também como controlá-lo. O que esse movimento traz de informação, principalmente? A gente é um país que tem uma grande memória inflacionária. Isso não aconteceu em outros países desenvolvidos, ou está acontecendo agora com um delay de anos, mas o Brasil ele tem uma memória inflacionária. As gerações viveram inflações, não é diferente dos Estados Unidos. Então a gente sabe o que é um risco de uma inflação mais alta no futuro e essa decisão intertemporal de consumo. Eu vou consumir daqui a um mês que vai subir 10% ou eu vou consumir hoje? Vou consumir hoje. Então, a inflação de hoje aumenta a demanda corrente, com oferta restrita, inflação corrente sobe. Nesse ponto, como que o Banco Central ele corta esse ciclo vicioso do corrente alimentando as expectativas alimentando a inflação corrente? Com a política monetária e com o reforço do comprometimento em relação à meta. E daí, antes de falar um pouquinho sobre a política monetária, eu vou falar por que a meta e por que a meta é importante. Como a gente já viu escapar as expectativas muitas vezes no passado, e algumas delas estavam relacionadas à leniência, credibilidade, vários nomes para a mesma coisa, mas o menor compromisso da estabilidade da inflação ao longo do tempo, a gente tem o risco disso ser permanente. Então, o permanente seria, não estou falando de uma inflação de 4, estou falando de uma inflação que sai de 3 vai para 4, de 4 vai para 5, de 5 vai para 6. Por isso que essa âncora é muito importante. Existe o questionamento sobre quanto tempo a economia brasileira já viu essa inflação de 3 e quanto ela é duradoura. A gente já viu vários economistas discutindo isso. Outros países conseguiram. O Brasil tem uma indexação muito grande, a gente sabe que dentro da composição do índice de preços que tem os administrados e os livres, os administrados têm uma indexação muito grande, uma inércia, né? Então ela é influenciada muito pela inflação passada, então talvez essa ancoragem para 3% seja um pouco mais difícil, mas o mais importante é a sinalização de comprometimento. E a gente não está falando de um horizonte tão curto. Então, em 18 meses, o Banco Central consegue fazer muita coisa para conseguir atingir os 3%. Nesse ponto, falando um pouquinho de política monetária e das decisões do próprio Banco Central, diagnosticado uma doença da desancoragem das expectativas, o Banco Central, ao olhar esse cenário, ele tem um único remédio para dar para esse paciente, e ser hawkish, né? No termo jargão do mercado, é ser mais duro, mais comprometido com a inflação, mais comprometido com o seu principal mandato, que é a inflação na meta.
E dessa forma, o espaço de corte de juros vai diminuindo. Nós aqui da Barclays, a gente espera manutenção da taxa de juros nessa reunião de junho, justamente com a sinalização recente dos diretores do Banco Central e do presidente do Banco Central de um comprometimento com esse mandato. E uma vez medicada, a dosagem certa para o paciente e observada uma reancoragem, eles têm a oportunidade de voltar a cortar. Então, acho que o momento é zoom out, olhar um pouco o que está acontecendo, esperar justamente, a gente teve uma inflação pior agora, então mostrou que os números mais benignos do IPCA 15 de maio não eram uma tendência, era um ponto, então atenção, a gente tem um mercado de trabalho aquecido, a gente tem as incertezas do FED, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas acho que um dos principais fatores de incerteza que cresceram nos últimos 2 meses foi a política monetária dos Estados Unidos, então a gente está num cenário que eu acho que ele precisa respirar, cautela, serenidade, justamente para esperar essa inflação reancorar e conseguir lá testar os níveis mais próximos do neutro nominal, que nossas expectativas serão mais 8, 9, daí a gente pode falar um pouquinho de taxa de juros neutro no final, mas acho que a ideia inicial dado o balanço de risco atual, acho que ele está caminhando para uma ação, uma ação concreta contra a desancoragem, um punho firme em relação a essa medida. Não sei se eu respondi totalmente essa pergunta. Acho que sim, acho que só talvez eu adicionaria que se a gente começa a incentivar muito a atividade econômica para diminuir o desemprego e aceitar mais uma inflação, cada vez mais fica mais difícil para o Banco Central controlar esses preços. E aí os juros vai ter que ficar mais alto ainda, ou vai ter que até subir. E aí a atividade econômica vai piorar muito mais do que se a gente seguisse num caminho mais cauteloso, que nem você falou. Então, aceitar mais inflação não é bom, porque a gente já viu o descontrole que pode ter. E eu acho que o caso mais recente foi em 2021, eu acho. Energia subindo, as pessoas não conseguindo comprar gasolina, parando de comer carne para comer ovo, e aí você começa a ver isso todo dia, a gente pode perder o controle com isso. Mas eu até tenho uma dúvida sobre, você estava falando do horizonte relevante de 18 meses e tal. Tem um tempo também para fazer efeito essas mudanças, E até uma dúvida que eu tenho, porque se você tem os cortes lá normalmente de reunião para reunião, como a gente estava vindo desde os 13,75, paramos agora em 10,5, aí é o que você falou, pode dar um tempo agora para ver o que vai dar, esperar até, sei lá, alguns meses, e aí lá na frente volta a cortar de pouco em pouco. Seria justamente para isso, para ver esse efeito de, cortamos até aqui, deu 2,25 de cortes, e 2,25? 3,25 de cortes, e vamos ver o que isso vai causar na economia para depois voltar. Seria nessa lógica ou... Seria, daí eu vou falar um pouquinho de taxa de juros neutra e rebobinar ainda a fita para falar um pouquinho dos ciclos que a gente teve. Mas seria entender quão restritivo ele de fato foi, e daí isso é medido pela taxa de juros neutra, que na margem tem um risco de revisões para cima, pelo próprio Banco Central nesse relatório trimestral de inflação que ele vai divulgar em junho, ou possivelmente nos próximos, mas a sinalização recente dos diretores foi de um risco para cima. O que seria a taxa de juros neutra? Depois eu vou rebobinar um pouquinho a fita para falar dos ciclos. A taxa de juros neutra ela tenta equilibrar a economia entre oferta e demanda de investimentos atuais e poupança. Então, lá, pré-pandemia, a gente teve uma grande discussão de taxa de juros neutra global para baixo, porque a gente teve uma aversão a risco, diminuição de investimento, então menor demanda, mas com aumento de oferta via poupança, porque a gente tinha uma taxa de envelhecimento das economias muito alta. Então a gente estava falando de uma força significante que poderia ser um dos fatores que estaria respondendo para essa taxa de juros neutra mais baixa. Na margem, a gente está discutindo, muita coisa aconteceu nesse período. Uma delas foi uma fragmentação comercial, a outra foi a transição energética, então aquela inflação verde que o nosso Banco Central trouxe corretamente, antecipou essa discussão e que a gente vê agora os outros bancos centrais também acompanham essa discussão. Então a gente está num momento de maior investimento,
justamente para tentar arrumar esse fator que é de curto prazo. Então, por isso que muitos economistas, principalmente Fed speakers, os membros do Comitê de Política Monetária do Banco dos Estados Unidos, estão trazendo a diferença de uma taxa de juros neutra de curto prazo e de longo prazo. Então, esses fatores de demanda, né, via investimento seriam de curto prazo e por isso estariam puxando a taxa de juros neutra para cima. E não é só lá fora, né? Se está subindo a taxa de juros neutra lá fora, a gente tem uma taxa de juros neutra no Brasil também mais pressionada, mais alta. E daí a dúvida de quão restritivo isso foi. E daí eu vou ter que rebobinar um pouco a fita e vou lá atrás, no pré-pandemia, no início de cortes de juros, e depois das altas. Então, a gente teve... na verdade, eu posso começar lá do 2%. Então, 2021, a gente teve o início de março de 2021, a gente teve o início de alta de juros, né, que sai de 2 para 2,75. Então, já a necessidade de uma alta rápida, justamente porque parecia que a gente foi muito a mais, né, do que seria uma taxa de juros neutra, e uma dúvida, né, e assim, ex ante, então, olhando os fatos depois que eles aconteceram, é muito fácil a gente tentar olhar com outros olhos, mas naquele momento, o mercado também acreditava que precisaria de um grande estímulo para a economia com risco de uma depressão. O que a gente viu foi uma recessão temporária, sem dúvida de como recessão foi, mas foi uma atividade mais fraca de uma forma temporária, porque a gente teve o aumento de liquidez via política monetária fiscal muito grande ao mesmo tempo, virando demanda. Então, naquele momento, aquele 2, começa lá, uma toada de 75, e vai lá para o 13,75, que lembrando, né, no 13,75, no finalzinho, a gente já teve o dissidente, os votos que não são com a maioria dentro do Comitê da Política Monetária, que já mostravam que a gente talvez precisasse ter ido um pouquinho a mais lá em agosto de 2022, quando a gente precisava justamente requestionar ou rever as discussões de ato. Os dois diretores que eram mais hawkish, a Fernanda Guardado e o Renato, eles colocaram que justamente o hiato estava sendo sucessivamente revisados para cima, e a gente está vendo isso agora, né? Então a gente tenta não repetir os erros do passado, né? A gente olha o presente, isso está acontecendo nesse exato momento, a gente está sucessivamente revisando o hiato para um hiato mais fechado, e o hiato é a diferença do PIB potencial, então quanto a economia pode crescer com a capacidade instalada hoje. E um exemplo simples de uma fábrica é quantas máquinas tem, quanto ele consegue produzir. 4 máquinas produz 2, no caso do Brasil, produz algo próximo de 2% de crescimento. Então, a gente está próximo do que essa fábrica instalada tem de potencial. Se ele está produzindo 1, a gente está produzindo abaixo daquele 2%. Então, a gente está produzindo 3, tem um sobreaquecimento, as máquinas não conseguem, de uma forma contínua e sem pressão inflacionária, crescer nessa velocidade. Então, o que a gente estava falando é que lá atrás, naquele 14, e eu, na época, fui voto dissidente também, com os mais hawkish, porque a gente via um hiato fechando e naquele momento parecia mais apropriado, uma taxa um pouco maior, mas mais pela sinalização também de preocupação. E agora a gente está vendo justamente esse corte recente, esse ciclo de corte recente que inicia também com dissidentes. A gente teve agora dissidentes novamente, são votos diferentes do consenso, sendo que inicialmente eram os 4 diretores mais hawkish e agora são os 4 diretores mais dovish, né? E daí os dovish são aqueles que se mostram talvez com dúvidas em relação a quão duros eles podem ser sobre o comprometimento da inflação. E nesse ponto, a gente está justamente testando, que é aquilo que você perguntou. Mas agora a gente vai ter que testar para ver para frente como que foi. Eu acho que é um acumulado de todos esses movimentos, tanto de descer muito e talvez não ter subido tanto. E nesse momento, a gente ainda está com uma economia aquecida, a dúvida é quão aquecida e quão inflacionária poderia ser. Por hora, a gente não tem grandes materialidades dessa pressão, inflação
de serviços. Hoje a gente teve um ponto de serviços mão de obra intensivo, mostrando que, olha, acendeu aquela luzinha que eu comentei, estamos atentos em relação a isso. Só para fechar um pouquinho sobre esses votos que eu comentei, o que a gente viu, e o comentário que eu fiz, né, sobre os Doves e Roques, é que a gente teve esses membros que votaram por um corte, uma magnitude maior nessa reunião de maio. Então, na reunião de maio, a gente teve a maioria votando por corte de 25, sendo com 4 diretores votando por um corte de... 4, né? Exato, de 50 bips. E a grande dúvida que surgiu no mercado é: será que eles não são tão comprometidos com a meta de inflação? E a mensagem que eles têm trazido nessas últimas semanas é que não, a divergência lá dentro, na verdade, foi em relação à comunicação, ao guidance, que de fato a gente tinha algum guidance, apesar de todo o espaço de manobra que o guidance traz, eles acharam importante manter aquele corte naquele momento. Mas que, em relação ao diagnóstico da desancoragem, eles convergem para o mesmo ponto. Dito isso, a gente acredita que até esses diretores estão abertos para manter a taxa de juros no patamar atual, uma vez que a gente está vendo grandes desafios da inflação, não só corrente, mas olhando para frente do carro também. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui, 2 na verdade. Uhum. A primeira, você acha que o próximo ciclo não é de aumento? Se a desancoragem continuar? E o segundo, você acha que a próxima gestão do BC, e aí pro pessoal de casa, hoje está 5-4, né? Aí vai sair 2, o Roberto Campos e mais um, e vai ser indicados pelo atual governo, o presidente mais um diretor. E aí vai ficar maioria agora, a maioria do ano que vem vai ser do governo indicado. E você acha que eles vão ser mais dovish? Quem que você acha que vai ser o presidente? Uhum. E o próximo ciclo, você acha que vai ser de alta ou não? Sobre o próximo ciclo, eu acho que tem um condicional muito grande, que é essa reaceleração, principalmente do serviço de mão de obra intensivo, se concretizar. E daí é uma mistura do que a gente falou, de forward-looking com backward-looking. Porque daí isso se concretizando no corrente, então olhando para o retrovisor, e olhando para frente, as expectativas desancoradas e desancorando. Esse movimento já foi, né? A gente já teve esse processo de desancoragem, que já seria suficiente para o Banco Central parar e ver, entender a composição das expectativas. E daí, abrindo a composição das expectativas, essa desancoragem que a gente viu nesse processo ao longo desse ano, tem vários ingredientes nesse bolo que está crescendo, que é essas expectativas mais altas. Um é o fiscal, externo, aquilo que eu comentei, leniência do Banco Central. Falando um pouco de fiscal, acho que a dúvida era se teria a revisão da meta fiscal. Teve, só que era amplamente esperado. Pode ter sido isso? Pode em parte, mas se era amplamente esperado, parece que esse não tem tanto ingrediente tão forte, e olhando as datas dos efeitos das expectativas, não parece ter sido esse o principal fator. Ele com certeza ajudou um empurrãozinho, né? Deixou mais leve, né, para quando fosse um empurrãozinho e mais. E fazendo um zoom out de fiscal, apesar de a gente precisar sempre acompanhar o fiscal no máximo detalhe no Brasil, porque a gente não tem o benefício da dúvida dos países desenvolvidos, a gente precisa constantemente mostrar que as instituições aqui são muito fortes. A gente tem uma expectativa para a dívida bruta do governo geral para 2026, que é 10 pontos percentuais abaixo do que era no final de 22. Então, a gente está falando de 90% para 80% do PIB, então é uma mudança relevante. Tem um crescimento mais forte que esperado, tem outros fatores, mas o que importa é que, fazendo zoom out, nos últimos 2 anos a gente tem uma melhora das expectativas fiscais, tem esse ruído de curto prazo que não é bom, né, comunicação, etc. Mas claro que eu acho que o fiscal é um componente, talvez não o principal. Daí teve o externo, né? O externo tem a forma mais rápida de atingir a inflação, que é via câmbio. A gente já viu isso acontecendo e já está acontecendo. A gente teve nas nossas estimativas algo próximo de 2% de depreciação entre uma reunião e outra. Isso deve dificultar ali o Banco Central também a ter uma visão de inflação melhor. Olhando para
E daí tem de curtíssimo prazo o impacto da catástrofe do Rio Grande do Sul. Ele é curtíssimo prazo, parece que nós mesmos, talvez superestimamos esse efeito do Rio Grande do Sul na inflação. A gente está com incorporado algo próximo de 10 bips da inflação no IPCA desse ano. Só que naquele momento, então no final de abril, os dados que a gente tinha é que a colheita do arroz, e só para lembrar, o Rio Grande do Sul representa 70% da produção do arroz no Brasil, era de algo próximo de 80%. Né? O Rio Grande do Sul tinha 80% a 85% do total colhido, e uma dúvida enorme se a gente teria um impacto dos preços de arroz. Os dados dessa semana da Conab mostram que já tem 99% do total Brasil colhido. Então que esse potencial do impacto de arroz estaria mais limitado. E, claro, seguem as dúvidas para as próximas safras, e sim, teriam impactos relevantes, mas parece que teve uma superestimação ali desse possível efeito do Rio Grande do Sul e que parece que consegue acomodar nesse horizonte de 18 meses esse choque, tá? Então, existe essa discussão, mas eu acho que ela talvez não seria o principal fator. E daí vem a discussão de leniência do Banco Central, credibilidade, sucessão do Banco Central, um pouco da discussão que você trouxe aqui. Quais são as evidências que a gente tem? Poucas. A gente não tem nenhum fator concreto e oficial sobre quem serão os próximos, quem será o próximo presidente do Banco Central. A gente tem a indicação, né, do atual governo para os novos membros do comitê, e todos eles têm trazido uma comunicação dura recentemente. Então, consigo tirar dali alguma informação sobre uma leniência do próxima sucessão? Ainda não, mas algumas evidências foram vistas, né? O voto dissidente levantou ali uma discussão justamente de quão comprometidos eles são em relação à meta de inflação. Mas eles falaram que não, a gente entende que eles tentaram manter o guidance da comunicação e acharam relevante e estão sinalizando que eles estão comprometidos. Mas a ação efetiva para que isso seja materializado é o que a gente vai ver agora nessa reunião de junho, nas próximas reuniões. Mostrar que eu não vou cortar juros com uma taxa de inflação desancorada e trazendo risco para a população mais pobre do país, que é o que mais impacta, porque é o que mais impacta a alimentação e a cesta desse consumidor. Então, acho que essa é a principal sinalização. E quem será o próximo presidente? Temos discussões e ventilados nomes diversos no mercado. Acho que o mais importante é que ele seja técnico, como acho que também é muito claro nessas discussões, e que ele mostre esse comprometimento. E quanto mais comprometido nesse momento e mais duro esse presidente for, mais fácil vai ser o trabalho dele. Por mais parece que não trazer taxa de juros para cima não é popular, mas manter ela em níveis altos por muito tempo é mais impopular ainda. Então, manter a taxa de juros hoje pode propiciar que a taxa de juros no final do ciclo de 25, né, então uma retomada de ciclo em 25, fique ali próximo de 9, 8,5, se as expectativas desancorarem. Daí, tendo em vista os comentários que eu fiz agora, eu ainda não vejo um risco de retomada de alta. Mas o Banco Central tem que adotar o whatever it takes, né? Colocar a comunicação mais dura possível de não importa o que acontecer, estarei buscando o meu compromisso. Maravilha, maravilha, hein? Quer dizer, então, que talvez teremos uma mulher para presidente do Banco Central no futuro? Acho que, Vini, você quer passar para a próxima pergunta? Acho que até o que a gente tem falado de Brasil aqui tem bastante relação, né? Até você conseguiu exemplificar bem isso, inclusive com o cenário internacional. E a gente tinha separado aqui, até você comentou sobre taxa de juros neutra, né? E a gente tinha separado aqui um tema que está em alta também, que são os títulos públicos indexados ao IPCA ali, que estão, na média, pagando mais que 6% todos os vencimentos, né? E acho que seria legal relacionar isso, né? Se é um nível de taxa sustentável, se
Acho que em termos de investimento, a gente sempre fala aqui, né? A gente tem uma live que é semanal, né? Toda segunda, e toda segunda a gente fala que é uma boa oportunidade, né? Mas eu acho que seria legal, se esse nível é sustentável, né, para um longo prazo. Você comentou sobre uma taxa de juros neutra ali próxima de 9, 8, né, ao redor disso. E qual seria essa taxa real? Né, se seria só descontar eventualmente a meta de inflação ou se está um pouquinho acima disso? Acho que uma discussão em torno disso, sabe? Qual que é a relação dessa taxa de juros neutra com o que as NTNBs pagam hoje, se está realmente um nível um pouquinho acima, e aí, consequentemente, seria um bom investimento, né? Então, e também, se quiser até emendar, eu acho que a gente separou sobre fiscal também, né? Acho que dá para falar um pouco aí do nosso probleminha fiscal, que é simples, então você não vai... É coisa simples. Posso fazer, fácil. Posso fazer contextualização, que daí junta com a outra pergunta que fazer e responde tudo de uma vez. E no fundo, um pouco da minha visão é que no curtíssimo prazo, dado esse problema de risco fiscal, alguns ruídos que a gente está tendo do governo na parte de arrecadação, até problemas de governabilidade, aquela âncora fiscal que a gente tinha com o novo arcabouço fiscal começou a se deteriorar com as mudanças na meta e se a gente vai cumprir isso ou não, e até o governo vai citar esses gatilhos de penalização futura. Então, no curtíssimo prazo, ao meu ver, no Brasil não tem nenhum tipo de gatilho. A gente fica dependente muito, eu acho, do cenário externo, que é a política monetária dos Estados Unidos. Dentro de todo esse burburinho que a gente está vendo, isso está ocasionando as NTNBs subirem um pouco e chegar nesse patamar. Aí, acho que contextualizando, o que você acha, o que você está vendo de todo esse cenário e nessas taxas reais que a gente está vendo? E se dá para tirar alguma coisa boa também, porque quanto mais a gente vê assim as coisas acontecendo, mais pessimista a gente vai ficando, né? Então, as taxas, a curva longa de juros no mercado, ela reflete riscos, né? A gente tem um prêmio de risco. Dentro do prêmio de risco tem o risco fiscal. E não só isso, a taxa de juros neutra e outros fatores. Mas colocando os dois pontos, e daí eu vou falar um pouquinho de inflação mais longa, e de taxa de juros neutra real. Então, as curvas mais longas, elas refletem qual a credibilidade do arcabouço da política fiscal. É a mesma história para a política monetária. Então, qual a credibilidade do arcabouço da política fiscal? Quais são as ferramentas? E qual que é a meta? E o que ancora essa meta? Isso traz uma dinâmica de dívida que converge, ela só vai convergir lá para 28, 29, 30, ou a gente consegue trazer ela convergindo mais cedo para patamares menores? É sustentável? Acho que tem vários questionamentos. As revisões trazem dúvidas em relação a esse esforço, mas o esforço tem diversas formas diferentes da política monetária, que a gente tem uma ferramenta, a fiscal tem diversas ferramentas. Uma delas a gente está vendo nascer aqui no Brasil de forma mais concreta, ela já existia de alguma forma no governo anterior, que é o Spending Review. Então, tentar levantar dentro dos gastos o que eles conseguem melhorar dentro desses gastos. Isso a gente está vendo com a ministra Simone Tebet, e que o Spending Review, então a revisão de gastos, o processo de revisão de gastos, ele é um nome que parece simples para um processo muito mais difícil. Quando você vai olhar na teoria do FMI, o que isso significa é bater todas as informações passadas e levantar o contrafactual do que foi observado, o que não foi, por que foi assim, por que não foi, e apresentar soluções para algo que a gente viu que, se fosse fácil, já teria soluções, né? Já teria visto antes. Então, é um desafio muito grande dentro desse fiscal, dentro das ferramentas e da meta, os dois fatores andando junto, piorando o prêmio de risco, e somado a isso tem a comunicação de trazer com maior clareza, assim como na política monetária, política fiscal, o que eles estão fazendo, quais são os próximos passos, etc. Então, acho que isso reflete um pouco essa gordurinha das taxas de juros longas. E falando um pouquinho da taxa de juros neutra, e daí a gente vai bater lá para a inflação, porque é quão restritivo tá e quanto a gente consegue trazer isso para a meta, que acho que no final é a grande dúvida
das expectativas de inflação alta. Então, hoje em dia o Banco Central oficialmente tem uma taxa de juros neutra real de 4,5%. No box do ano passado, de 2023, eles já mostravam que poderia ser 4,8%, ali na medida das próprias estimativas do Banco Central, então mostrando que tinha um viés altista ali. E olhando o range de onde pode estar, eu convido a olhar o box de 2019, que é um box que um dos diretores do Banco Central gosta bastante, o Diogo Guilherme, que ele lembra um pouco do exercício daquele momento. Se a gente olha as estimativas do Banco Central das taxas de juros neutras, no momento em que o BNDES era 4 vezes o que ele é hoje, a gente estava falando de uma taxa de juros neutra de 5,8, algumas métricas 6. Então parece que a gente está longe ainda desse patamar. As medidas de taxa de juros neutra do box do ano passado tinham um teto de 5,4. Então a gente parece que entre 4,5 e 5 é uma medida fair. O Focus, a gente tenta extrair na margem como que o Focus está medindo essa taxa de juros neutra, ela já está em 5,1. Então esse 5,1 incomoda. E ele fala que a gente tem um orçamento menor de cortes de juros, né? O orçamento para esse ano, de dezembro do ano passado, dezembro de 23 até agora, ele diminuiu em 60 bips de corte de juros para 24. Então já mostra que a gente está recalibrando ali o orçamento dos cortes de juros para esse ano. Esses 60 bips têm efeitos no horizonte relevante da política monetária. Então, por que a gente está vendo essas desancoragens? E daí entra aquela composição mais relacionada à leniência, à credibilidade, que o Banco Central é o principal ator, né, a principal pessoa que consegue corrigir esse fator dentro das expectativas. Então, olhando para a taxa de juros de longo prazo nominal, se a gente colocar ali 3% com uma 5%, assim, conta simples, algo próximo de 8% seria um piso, um valor próximo. Pensando num range ali de 6%, com uma inflação de 3,5%, a gente já começa subindo. Então, a taxa de juros neutra, ela tem uma banda de espaço do que seria restritiva, que o Banco Central deveria oscilar na banda superior, né? Então, 9, 10, assim, restritivo, ano que vem testa 9, daí vai indo, testando, tateando, dados os processos de reancoragem, porque como está o nível da desancoragem das expectativas, é muito arriscado essa continuidade, né? Essa continuidade de corte de juros e colocar as expectativas em risco e a economia em mais pressão, dado que a gente já está vendo uma economia aquecida. E daí, falando um pouquinho da inflação de longo prazo, o ideal seria que essa inflação convergisse para a meta. E aí é aquilo que eu falei, né? O principal ator é o Banco Central. E aí você citou o BNDES, só para o pessoal entender, né? Porque naquela época, em 2019, quando você tem muito crédito vindo do BNDES, que muitas vezes pratica uma taxa abaixo, e eu vou colocar entre aspas, da taxa Selic, vamos dizer assim, o BNDES tem muita influência porque o crédito é mais barato. E essa taxa do BNDES é menos influenciada pela política monetária do Banco Central. Então, se o Banco Central sobe ou abaixa juros, o efeito que ela vai ter na taxa do BNDES vai ser menor. E isso, consequentemente, vamos dizer, o Banco Central queria diminuir a atividade econômica, quer desacelerar. Então, precisa de uma taxa de juros muito alta para desacelerar a atividade. Só que como o crédito está todo BNDES com uma taxa mais baixa, como ela sobe menos, a atividade esfria menos. E aí, o efeito sobre a atividade que custaria não tem. E a inflação demora mais para desacelerar. E aí acho que era por isso que a taxa neutra estava um pouco mais alta do que a gente está vendo hoje. Hoje eu estou estimando em torno de 5,3, mais ou menos, por aí, a taxa neutra. Será que vale a pena a gente falar rapidinho dos Estados Unidos? Acho que eu ia puxar isso, falar um pouco dos Estados Unidos, o que você tem visto aí. Você até comentou um pouco, né? Tem bastante relação, mas se quiser fazer um panorama ali de Estados Unidos. Pergunta rápida e clara, corta esse ano ou não corta?
Nossas projeções Fácil. atuais de corte só em 25. A gente não descarta na última reunião desse ano, mas o data dependent ainda não está no nosso horizonte tão claro. E eu acho que para entender um pouco do que aconteceu nas expectativas de política monetária no Brasil, então essa alta de 60 bips, então 0,6 pontos percentuais de expectativa de taxa de juros mais alta para 24, não tem como a gente não falar dos Estados Unidos, né? Então, dezembro do ano passado, as expectativas do mercado eram de 6 cortes esse ano, começando em março. Os DOTs de dezembro tinham os atuais 3, então de dezembro mantiveram os cortes de março de 3. As nossas expectativas aqui, só para entender, os DOTs são o CEP, então o conjunto de expectativas do próprio comitê, do FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Norte-Americano, Estados Unidos, e a gente tem, eles divulgam individualmente as suas projeções. Em março, as projeções apontavam para 3 altas esse ano. As expectativas de uma atualização desses números nessa semana para possivelmente 2. Não descartamos 1, mas... 3 quedas, né? É que você falou 3 altas. Desculpa. 3 quedas. 3 quedas. Seria então em dezembro, novembro e... Setembro, novembro, janeiro. Setembro, novembro e dezembro são os 3 últimos. Os 3 já três estão. últimos. Então, revisões desse orçamento da política monetária nos Estados Unidos também. E o que levou essa mudança grande? E eu acho que algumas teses devem ser discutidas. Uma delas é justamente a desaceleração da atividade global, principalmente nos Estados Unidos, e o potencial de exportação da desinflação da China e a desinflação global via políticas monetárias contracionistas em países desenvolvidos. Olhando essas 3 teses, a primeira, já nas projeções do próprio Banco Central norte-americano, tiveram revisões para cima, se não me engano, o PIB hoje em dia das expectativas está 2,1, vindo de 1,4 de dezembro, com as projeções mais altas de corte de inflação. Então, eles estão mostrando que a atividade está mais aquecida. E não só isso, né? O Banco Central, o Fed, ele olha as medidas de mercado de trabalho como seu segundo mandato. E eles têm hoje uma expectativa de taxa de desemprego que fica abaixo do que seria uma taxa de desemprego que não acelera a inflação, que a gente chama de NAIRU. Então, a NAIRU do CBO está em 4,4, as expectativas do CEP, se eu não me engano, estão em 4,1. Então, a gente está falando que a gente está vendo uma economia aquecida, e mais aquecida do que era esperado anteriormente. Olhando os dados de alta frequência, a gente viu esse último payroll vindo com surpresas, que acho que a gente só viu uma vez na série histórica em magnitude. Então, a gente está falando de um mercado de trabalho mais aquecido, revisões importantes de atividade, inflação, principalmente core, né, o núcleo de inflação, assim como nós no Brasil temos o núcleo de inflação que eu comentei aqui, que seria o serviço subjacente, o Banco Central norte-americano também tem o seu núcleo de inflação preferido. Olhando então a outra tese, temos uma exportação da desinflação via China, e daí aquela dúvida do setor automobilístico, de infraestrutura, via aço, grandes dúvidas da capacidade ociosa dentro da China e do potencial de exportação, dentro de um contexto que a gente fala de uma fragmentação comercial e dúvidas sobre possíveis triangulações na exportação da China via Turquia, via México, ou até da Rússia de petróleo, via Índia. Então, acho que a gente tem mais incertezas do que certezas. A gente vê o esgotamento do processo desinflacionário vindo da reorganização das cadeias produtivas, que veio da bagunça que a gente viu na pandemia, da realocação entre o consumo de bens e serviços. Então, parece que a gente está no momento que essa última milha de desinflação está sendo questionada e não tem grandes vetores puxando para baixo. O terceiro ponto políticas monetárias restritivas globais gerariam uma desinflação, uma menor pressão inflacionária global, e isso ajudaria as economias, inclusive o Brasil, nesse processo desinflacionário. E a gente está justamente, como a gente já comentou aqui, a discussão sobre
taxa de juros neutra no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente. Então, quão restritiva é a economia lá, as nossas estimativas de juros neutros já estão mais próximas de 1. Esse 1 traz pouca gordura de restrição, então grandes dúvidas em relação à restrição global da política monetária nesse processo de, no caso brasileiro, importação da desinflação. Isso acontece também no cenário dos Estados Unidos. Então, olhando para frente, apesar dos Estados Unidos também ter uma inflação, uma política monetária que olha as expectativas de inflação, eles são mais retrovisor, eles olham mais a inflação corrente, por isso que alguns falam que eles ficam atrás da curva, né, atrasados. Então a gente olha que as expectativas estão ancoradas no mercado em relação ao Banco Central norte-americano, pelo grau de credibilidade que eles têm, mas muita dúvida sobre o dado corrente de fato materializar isso. Então, parece que são medidas diferentes, mas com a mesma preocupação. Nesse cenário, a gente não vê grande espaço para cortes de juros esse ano. Ele seria acompanhado com uma surpresa de inflação, a necessidade de surpresa de inflação para baixo, e o que a gente está vendo é uma inflação muito mais pressionada. Então, essa composição de uma inflação pressionada e com uma condição financeira muito frouxa ainda, e assim, a gente pode ter grandes discussões sobre isso, mas lá nos Estados Unidos as condições financeiras estão muito frouxas e ainda estão estimulando a economia de forma significante. A dúvida então a gente conseguiu uma magnitude de taxa de juros restritiva, ou é um estímulo que foi muito forte lá, lembrando, rebobinando a fita, aqui no Brasil a gente cortou taxa de juros até 2%, mas o mundo estava estimulativo. Então, será que a gente ainda não está vivendo aquelas consequências disso? A gente vai responder isso daqui a um ano, mas o que a gente vê hoje é que a atividade lá está muito forte. E assim como o Brasil, os Estados Unidos precisam de um momento de cautela. A gente vê que a inflação lá não é comum, mas a gente está vendo isso acontecer nos últimos dados. Daqui a um ano, então, ou antes, espero revê-la de novo para a gente... Parte 2 do episódio. Pra gente acabar discutindo. E aí, pessoal, vamos para as perguntinhas finais. Essa é a mais difícil que a gente fala, que são recomendações para aquele programa de final de semana, de você ouvir uma música no carro, comprar um livro, ver um filme e ir num restaurante. E aí, nos comentários no YouTube, pessoal que ouve no Spotify, embaixo nos comentários a gente sempre deixa as recomendações dos convidados. Então, vamos começar por livro. Um livro, escolhi 2. Então, This Time is Different, que eu acho que todo mundo lê, mas acho que This Time is Different parece que é recorrente, todo ano a gente está vendo essa mesma discussão. Então, aprender com o passado, isso vale para o Brasil, política monetária, isso vale para o mundo, para a crise. E um outro livro que chama Fuga do Campo 14, que é sobre um fugitivo de um campo de trabalho forçado na Coreia do Norte. É bem interessante ver uma realidade que é muito diferente da nossa, né? A gente está muito distante do que e saber o que está acontecendo de fato dentro da Coreia do Norte. Show. Filme? Um filme, eu gosto muito de Into the Wild, não só pelas músicas, e daí a trilha sonora pode ser também uma indicação, mas pela ideia de entender o que realmente faz sentido para você ser feliz. Profundo, profundo. Restaurante e música? Música, primeiro vou falar, não roubei, abri o Spotify e vi aqui as mais ouvidas nas últimas semanas, é Dive, da Olivia Dean, então um pouco pop, mas bem legal. E por fim, restaurante? Restaurante, olha, eu sou muito fã de comida japonesa, então eu vou recomendar o Kosho, que é o meu favorito. Onde fica? Aqui na Vila Nova Conceição. E uma recomendação de quermesse para o pessoal aproveitar. Quermesse, faltou essa indicação eu ficar devendo, mas tem uma ali perto da USP, do lado do Instituto Butantan, que tem uma senhora que faz bacalhau, que é uma delícia. Olha, eu recomendo. É a igreja do lado da entrada do Instituto Butantan. Boa. Aí, tá vendo? Mês de junho, tem que ter a quermesse também, né? Bom, então, minhas considerações finais, depois a gente passa para o Vini e a gente passa para você.
Obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra para a gente você participar desse projeto que a gente tem aqui na Suno Inicial. Fica o convite para uma próxima, que a gente possa discutir ainda mais de uma forma didática. Acho que você conseguiu abordar muitos temas difíceis de forma clara, explicou muito bem a inflação para todo mundo, o que é núcleo, o que é expectativas. A gente ficou olhando no jornal e acaba nem entendendo o que as pessoas falam. Então, muito obrigado de novo, espero revê-lo em breve. É isso aí. Obrigado também, então você já agradeceu em nome do time, mas obrigado por ter aceitado o convite. E várias dúvidas que eu tinha também você acabou respondendo, então foi muito legal. Acho que o pessoal também conseguiu aproveitar bastante aí as suas explicações. Quem tiver dúvida também pode mandar nos comentários que a gente aciona você depois para responder. E é isso, obrigado e fica o convite para uma próxima. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, está muito legal. Eu já aceito o convite, pode contar comigo. Muito obrigada. Obrigado para você que ficou até agora. Deixe seu like, sugestões de convidados, sugestões para a gente melhorar ainda mais cada episódio para trazer mais informação para você. Até a próxima.